Portugal não precisa de nenhum fundo de resgate, Portugal não precisa de ajuda externa e Portugal vai defender-se. Gostaria de comunicar aos portugueses que o Governo decidiu hoje mesmo dirigir à Comissão Europeia um pedido de assistência financeira. Foram meses para o Governo deixar de dizer que Portugal não precisava da ajuda da Europa nem do FMI, porque precisou. A taxa de juros de 7% no mercado secundário já tinha ficado para trás quando José Sócrates, a 6 de abril de 2011, teve de ceder. Portugal começava um caminho longo, difícil e penoso, medidas de austeridade que se adivinhavam. Faz um ano que aqui o Ministério das Finanças se tornou o quartel-general para aqueles que vieram ver as contas nacionais e hoje são conhecidos por Troika. Fundo Monetário Internacional, Comissão Europeia e Banco Central Europeu chegaram a Portugal no dia 19 de abril e traziam na mala o que diziam ser o remédio para o país. Cortes, reduções, menos apoios, mais impostos. Numa palavra, austeridade. A austeridade que teria um prazo de 3 anos e um cheque de 78 mil milhões de euros. Este dia, tristemente, mas assinala o fim da ilusão. Assinala o fim de um país que durante demasiados anos, durante 6 anos e meio pelo menos, andou a gastar aquilo que não tinha, andou a vender ilusões que manifestamente não tinha dinheiro para pagar e, portanto, faz hoje o tal ano em que finalmente a alienação política do socratismo terminou. Um mês depois das eleições, o primeiro murro no estômago de Pedro Passos Coelho. A Moody's põe o rating de Portugal no lixo, a primeira a dizer aos mercados que o país não é de confiança para investir. Depois veio o primeiro corte inesperado. Parte do subsídio de Natal ia para o Estado. O momento que eu penso que marcou a forma como este governo entrou em funções foi decidir, em agosto do ano passado, ainda sem ter conhecimento concreto da realidade da economia portuguesa, que o governo decidiu ir ao bolso dos portugueses, retirando-lhe metade do subsídio de Natal. Passa julho, chegamos a agosto, o primeiro exame da missão internacional. Nova conferência de imprensa, quem manda é quem paga, e Vítor Gaspar ficou com o papel de anunciar ao país que o gás vai ficar mais caro, mais cedo, com o aumento do IVA em outubro. Nas ruas já se ouviam gritos, jovens, adultos, polícias e desempregados. Faltava conhecer o Orçamento do Estado, o documento que punha preto no branco a austeridade para 2012. Mais austeridade. Ainda todos se lembravam do que não ia acontecer com o memorando de entendimento, mas nessa altura era José Sócrates a liderar o governo. Agora era diferente. Que o Orçamento para 2012 prevê a eliminação dos subsídios de férias e de Natal. Novembro voltava a ser um mês de incerteza. Parecia que nada era suficiente. O orçamento passa com a abstenção socialista e Portugal até recebe mais uma nota positiva da missão internacional. Mas os juros disparam. Porquê? A Grécia e a crise europeia. A Fitch torna-se a segunda a descer a notação portuguesa para lixo. Crescem rumores de dificuldades em Espanha. Berlusconi sai para a Itália não cair. E a Grécia, essa Grécia, continua a não convencer. Precisa de mais dinheiro e desta vez os privados vão ter de negociar parte da dívida. O governo helénico ameaça levar as medidas a referendo. O governo helénico sai. O pânico está instaurado nos mercados secundários. Portugal vai ter de refazer as contas e começa a fazer-se o orçamento retificativo. Mais dinheiro para as dívidas, mais dinheiro para a Madeira. Existe um buraco superior a 5 mil milhões de euros para pagar. O Governo e parceiros sociais entendem-se e assinam as mudanças das leis laborais. De fora fica apenas a CGTP. Fiquei muito surpreendido pela positiva quando conseguimos encontrar na concertação social não foi uma unanimidade, uma das centrais sindicais ficou de fora, mas conseguimos o apoio e o agreement, digamos, da outra central sindical. Esse é um momento marcante deste último ano. Ainda assim, há mais um pico, o maior de sempre. Os juros a 10 anos quase que tocam os 18% em janeiro, após a S&P cortar o rating para lixo. Mas depois, a Grécia evita por agora sair do euro, recebe mais dinheiro, desta vez com perdão dos privados. A missão internacional volta a Portugal, dá nota positiva e chega a nova tranche. Controlar as contas continua a ser um trabalho colossal e torna-se ainda mais urgente descolar da Grécia. Tarefa difícil, mas que ainda assim tem mostrado frutos. Mas as dúvidas ainda existem, se as metas vão ser ou não cumpridas. Bem, mas um ano depois, e é importante ressalvar isto, já não estamos a falar do memorando que o Partido Socialista assinou há um ano atrás. Já estamos a falar de um conjunto muito diverso de medidas que têm agravado, obviamente, não só a austeridade, mas também as consequências negativas dessa mesma austeridade.
Portugal já recebeu quase 40 mil milhões de euros desde o início do programa. Continua classificado na categoria de lixo nas maiores agências de notação norte-americanas e o Governo continua a dizer nem mais tempo, nem mais dinheiro. A imagem de Ricardo Moacho, Diogo Carreira, ETV.